Isolamento social não é só um tempo de reclusão. Para algumas mulheres, tem um gosto mais do que especial, o da maternidade. A minha filha mais nova nasceu no final do mês de março. E quando foi chegando próximo da data esperada do parto, as coisas mudaram repentinamente por causa da situação delicada que o mundo todo está vivendo com a pandemia. No final da minha gestação foi quando explodiu toda a questão da pandemia, né, e muitos sentimentos surgiram, de medo, né, ali um pouco de ansiedade, de como se daria, né, tudo, de como seria o parto, de como estaria a questão dos hospitais. Eu digo que a minha experiência, né, de ser mãe nesse período de pandemia, ela veio mais forte, os medos e as angústias, porque na noite que a gente chegou em casa, meu esposo apresentou quase 40 graus de febre e no dia seguinte o meu filho também teve febre, então a gente fica já neurótico, fiquei desesperada pensando que poderia ser o Covid. Nesse mesmo tempo, eu tive vários sintomas de gripe e eu era tida então como suspeita de Covid. O meu bebê nasceu de parto normal, mas eu estive no centro cirúrgico, né, que garantia um isolamento maior. Não podia ter o contato pele a pele com o meu bebê, não pude amamentar na primeira hora de vida. Né, eu tive a liberação de pegar no bebê somente horas depois, né, quando eu já estava no leito. Teve consulta que teve que ser desmarcada, o hospital, a emergência obstétrica foi passada para um outro hospital para poder desocupar leitos. Então tudo isso começou a acontecer e o que era certo começou a ficar incerto e aí vem aquela agonia, aquela ansiedade. O nascimento de um filho, ele já traz essas emoções todas, essas expectativas todas, esses medos todos. Então, nesse momento, é natural que a família que vai esperar a chegada desse bebê tenha um pouco mais de sensação de ansiedade. Tem que buscar e se apoiar na equipe médica, ter confiança nessas pessoas que estão nos conduzindo, né, independente da frente, seja no parto ou nos cuidados com o recém-nascido, e a rede de apoio familiar. Mesmo em período de pandemia, é importante que as mamães mantenham o pré-natal em dia? É um gestante de alto risco, por exemplo, você precisa vê-la um pouco mais. Mas um paciente de risco habitual, ou seja, de baixo risco, você deve no mínimo manter o que preconiza o Ministério da Saúde, ou seja, 6 consultas durante todo esse pré-natal. E em relação ao parto, o que difere de um momento comum, digamos assim? Nada justifica você, por exemplo, fazer uma cesárea antes do tempo, antecipar esse parto. As prematuridades, né, são muito mais importantes e catastróficas para esse bebê do que esse risco nesse momento. Mas e as nossas mamães, hein? Como será que elas estão se saindo depois de terem passado por momentos de tantas incertezas? O contexto do mundo ele é bastante doloroso, né? Mas a vida dele tem trazido um sentido muito novo, né, para mim e para a minha família. Lógico que eu vou contar todo esse cenário pro meu filho, inclusive outra dica de algo que eu tô fazendo muito especial é um diário, porque eu acho que ele merece saber, né, da dificuldade do momento de vida com o qual ele veio, mas também da força, da esperança, da luz que ele tem sido, né, como uma nova vida nesse cenário. Eu acho legal observar o meu filho mais velho conversando com os amiguinhos dele por videochamada. Eles sempre que podem se falar, eles estão combinando as coisas que eles vão fazer logo depois que tudo isso passar. Então eles ficam, quando isso acabar a gente vai andar de bicicleta, vamos pra pracinha, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E é isso que eu desejo para todo mundo, desejo para nós. Assim como diz Jesus Cristo, que a gente seja como criança, que a gente tenha essa esperança maravilhosa, que a gente tenha essa fé, esse otimismo. Tudo isso vai passar e dias melhores vão vir com certeza.